Olá, boa noite. Se quiser mandar para alguém aí também, tava aqui mandando pro pessoal como eu sempre faço, né? Sempre falo isso quando começo. E deixa eu diminuir um pouco essa luz, tá meio forte aqui. E vamos começar, vamos orar. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar aí. Se você quiser mandar para alguém, fica à vontade. Se você estiver assistindo gravado, né? Que eu mando lá no YouTube, compartilha também. Que essa parte aqui do capítulo 9 a gente vai ver sobre a disposição das tribos de Israel em volta do tabernáculo no acampamento, como eles se posicionavam. Era algo que Deus estabeleceu também, tem significados importantes. E eu trouxe para vocês várias dessas explicações, né, para entender melhor, para o livro de Números não parecer um livro chato. E curiosamente, né, o nosso estudo de hoje ele vai explicar um pouco até o porquê, né, do significado de Números, né, porque colocaram esse nome, esse título para aquele livro. Mas fiquem à vontade aí enquanto eu oro para compartilhar. E que o Senhor abençoe a sua vida, que você aprenda muito, como já tem aprendido, né? Creio que esses estudos estão ajudando você a compreender melhor, porque a intenção é essa. Então, que hoje seja mais um tijolinho que o Senhor está edificando na sua vida com a palavra dele. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por cada vida que está aqui. Eu te agradeço, Senhor, pela tua graça em nos alcançar, em nos revelar a reta justiça, em nos ensinar, Senhor, os mandamentos sem a interpretação de homens, sem os acréscimos que foram colocados ao longo dos anos. O Senhor veio purificar a lei do eterno e nós te agradecemos, Senhor, por causa do teu feito que não só nos salvou, mas que fez com que a promessa do Senhor de enviar o Espírito Santo para trazer sobre a nossa carne a lei, ela foi cumprida. E eu peço a Ti, Senhor, que o Espírito possa vivificar todo ensinamento hoje, que o Espírito possa, através do estudo de hoje, libertar, curar, alinhar pensamentos, remover fortalezas na mente, remover ensinos enganosos ou distorcidos, para que cada um, Senhor, viva alinhado com a Tua palavra, sem religiosidade, sem costumes, sem tradições, sem querer manter aquilo que foi ensinado pelos antepassados, mas ensinando que a tua entendendo, na verdade, que a tua palavra ela é reta, que o ensino ele é puro e ele deve ser íntegro. Senhor, abençoa esse tempo, abençoa as nossas casas, visita as nossas casas com os anjos para que aquilo que não condiz com o reino de Deus seja ordenado a se retirar, que a tua paz se estabeleça em cada lar, Senhor, e que seja um tempo de comunhão aqui ao vivo, mas também seja um tempo de revelação, de ensino, de capacitação, de instrução, e que seja um tempo abençoado pelas tuas mãos, Senhor. No teu nome nós oramos, Jesus, e te agradecemos, Pai. Amém. Então é isso aí, vamos começar. Capítulo 9, né, a gente viu que ali o autor não quis explicar de forma pormenorizada as descrições dos utensílios do tabernáculo, sobre o tabernáculo, mas nós iremos ver todos esses dias aí até que a gente veja o último utensílio que foi ordenado a ser construído. Todos eles têm significado, os objetos têm significados, as matérias, né, a matéria-prima que ele estabeleceu para cada objeto, ela tem significado também, a gente vai entender isso, vai ver como tudo realmente aponta para Jesus, como que o nome de Jesus, ele tá em tudo, né, como Deus, ele disse, a sua sabedoria estava com ele, arquitetando o mundo, e essa sabedoria se tornou carne
e é o Messias. Então, quando a gente estuda a palavra, a gente tem que enxergar, a gente tem que querer enxergar Jesus em tudo para entender a obra dele, né? O ministério que ele tem, para entender a obra de Deus através de Jesus, para entender quem ele é na nossa vida. Então, vamos lá. A gente vai ler hoje o finzinho de Êxodo, o último capítulo, só para recordar, né, alguns detalhes que a gente leu na semana passada, mas que eu não detalhei demais, assim, alguns detalhes que eu não detalhei, ficou bom, né? Mas que eu não expliquei muito, então hoje a gente vai ver melhor. Só que a gente também vai ver em números. Então, números 2, se você tiver com a Bíblia aí, quiser já deixar marcado. Êxodo 40, números 2 e números 4. A gente vai dar uma passada assim de olho e ver alguns. E o números 1 também, uns trechinhos. A gente vai ver alguns trechinhos para entender a explicação de hoje. Lá em Êxodo 40, versículo 34, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Um pequeno detalhe é que Deus ele ordenou que se levantasse o tabernáculo no segundo ano que eles estavam lá no deserto, no primeiro dia do primeiro mês, como a gente tinha visto na semana passada, isso está no versículo 2. Quando a gente vai ler lá números 1, diz que no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, Deus falou para Moisés levantar o censo de toda a congregação dos filhos de Israel. Então, o tabernáculo, a casa do Senhor, o local onde seriam realizados todas as obras, né, todos o serviço diante do Senhor, onde o Senhor ia colocar a sua Shekinah, a sua glória, e a nuvem ela pairava ali sobre esse tabernáculo. E quando era de noite ela ficava em chamas, né, aquecendo o povo. Lembrem-se que eles estavam no deserto do Oriente Médio, uma região onde de manhã é quente pra caramba e de noite é frio. Então ele estava protegendo o povo, né, de noite com o calor e de dia com a sombra, refrescando ali, protegendo o povo no deserto. Então esse povo não padeceu no deserto, né? Eles estavam sendo alimentados pelo maná, que era um alimento que fortalecia o corpo e o espírito. Eles estavam sendo supridos, né, na sede com as águas que o Senhor fazia brotar das rochas, e eles estavam, de certa forma, confortáveis com a nuvem sobre todo o acampamento e com o fogo de noite aquecendo eles. Um mês depois, o Senhor ordena a Moisés a levantar um censo de todos os homens de cada tribo acima de 20 anos que fossem capazes para sair à guerra. Isso está no versículo 3. Por que o Senhor ordena que se levante um censo, né, que se enumere a quantidade de homens aptos para a guerra? E por que ele faz isso um mês depois? Primeiro, o tabernáculo era o lugar, né, que o Senhor escolheu para se manifestar. A gente viu já que ele queria habitar no coração de cada indivíduo, né? Não era apenas no meio, mas era no coração de cada indivíduo. E ele se coloca desde o princípio como o rei de Israel. Ele separou um povo, ele libertou um povo da escravidão para ser dele, para ser propriedade exclusiva dele.
E como um rei, como todo rei quando é coroado, ele levantou o censo da capacidade do exército dele. Todo rei, quando ele é coroado, ele ordena que se conte, né, o número de soldados que ele tem, o poder bélico que ele tem, para ele saber como se portar em cada situação de guerra que ele possa enfrentar. Se ele faz acordo de paz, se ele faz alguma estratégia, se ele vai para a guerra, se ele vai atacar ou não. E o Senhor, embora ele não precise, né, de um exército, porque ele é poderoso, ele tem as suas hostes celestiais que respondem a ele. Ele mesmo assim, ele coloca o seu povo a seu serviço. Ele honra o povo, né, colocando eles, contando eles como soldados. E o interessante também é que para contar, cada tribo teria que passar na frente daquele que era o mediador entre eles e Deus. Então Deus ele estava dando uma honra especial, né? E as pessoas às vezes elas se cansam de ler, né, as contagens em números, as genealogias. Por quê? Porque para nós que fomos enxertados, não tem tanto sentido, né? Agora você imagina se fosse assim, uma pessoa, sei lá, você é roteirista, ou você é diretor de arte, ou você é fotógrafo, você é câmera, e você participa de um filme. Ninguém quase lê, né, as letrinhas do final, mas a pessoa que fez o trabalho, ela tem um crédito dela ali. Então ela se vê ali representada, né? Ela se vê ali honrada. Povo de Israel, boa noite, Luci, boa noite, pessoal que está entrando. Para o povo de Israel, Deus tinha um chamado desde o princípio, né? Que era qual? Era apresentar o Criador dos homens, do céu e da terra para a humanidade. Mostrar que existe, né, no meio de um povo pagão, que é politeísta, que adora vários deuses, que acha que o universo é que teve poder de se autocriar e criou a si, a mãe natureza, etc. Eles eram aquele povo que representava Deus tanto no seu caráter, porque toda a lei que Deus estabeleceu expressa o seu caráter, então eram homens que tinham que andar em retidão, em justiça, né? Por isso que Deus ele até era mais, principalmente na época do deserto, né? Ele era mais rígido, ele impunha mais o seu juízo ali de forma imediata, não é algo que a gente vê hoje em dia, né? Depois da obra de Jesus, mas naquele tempo ele mostrava, olha, eu sou Deus e quem não me serve, quem faz uma aliança comigo, mas não se separa para mim, não consegue me representar porque eu sou vida. Se vocês transgridem a lei, vocês estão representando a morte. Diante de mim vai vir à tona aquilo que vocês são, né? Os rebeldes, os idólatras, eles eram mortos porque eles estavam preferindo a morte. E esse povo foi separado e de geração em geração, esses nomes que estão aqui são passados para as famílias, né? Hoje em dia a gente sabe que por conta deles mesmos, da rebeldia deles, da prostituição cultural, do adultério em relação a essa aliança, né? Eles foram levados cativos. Judá foi pela Babilônia, as 10 tribos pelo povo assírio, se miscigenaram, se dispersaram, determinadas épocas do ano, a história do povo judeu, né, tem relatado as perseguições sobre eles e mais dispersão, e eles não ficaram um bom tempo sem a nação deles. Só no século XX eles conseguiram resgatar o território de Israel para eles, nem a totalidade está nas mãos deles, por isso que eles esperam o Messias, né, para que todo o território seja restaurado sobre as mãos deles, mas de geração em geração, o povo judeu lê isso e vê os nomes dos seus patriarcas. Então, para eles tem valor. O rei, o Deus Altíssimo, o rei deles, fez questão de registrar num livro que é passado de geração em geração os nomes dos filhos de cada tribo, dos príncipes de cada tribo, né? E isso tem muito valor.
é o que dá honra, o que dá crédito para esse povo. Então, é partindo desse princípio que você lê Números. Números é cheio de número mesmo, né? É cheio de censo, de contagens, de nomes, né? E de, inclusive, do que a gente vai ver hoje, da disposição do povo de Israel no acampamento, porque um rei, ele tem organização, né? Junto com a sua tropa e com o seu povo. E Deus ele estabeleceu bandeiras, que são chamadas de estandartes em algumas traduções, para cada trio de tribos. Então a gente vai ver esses trios hoje com mais detalhe, a disposição deles. Eu trouxe alguns mapinhas para vocês entenderem melhor conforme eu vou explicando. E deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu ler aqui enquanto eu estava falando. Não, eu falei tudo. Quase que eu esqueço de um detalhe. Deus, ele tem o livro da vida, né? Na verdade, lembrem-se que tudo que o Senhor ele fez com o povo de Israel é sombra de coisas futuras, como a gente leu nos capítulos anteriores do livro de Hebreus. E se é sombra de coisas futuras, é uma maneira didática que Deus ele estabeleceu para de geração em geração. Aquilo que ele designou, ele colocou como propósito, como plano, não se perdesse, estivesse registrado e isso fosse passado, né, de filho para filho, de pai para filho, até que tudo se consuma. Ele enumera, né, ele faz uma lista, ele registra aqueles que são do seu povo e, aqui no caso, os que são aptos para ir para a guerra. Os levitas são nomeados acima dos 30 anos porque são aptos para o serviço. De 30 a 50 anos eles eram aptos para servir no tabernáculo. E aí tem alguns trechos que você vai ver que isso não é à toa. E eu vou ler e depois eu vou explicar. A gente vai começar em Êxodo 32, quando Moisés está intercedendo pelo povo depois que eles idolatraram lá o bezerro de ouro. Diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Aí a gente vai ver Apocalipse 3:5, quando Jesus, né, dá a profecia para João a respeito das 7 igrejas. Para todas as igrejas, né, ele diz a recompensa que os justos, os santos, eles vão ter se eles permanecerem fiéis. E no Apocalipse 3:5, quando ele fala para a igreja de Sardes, ele diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Depois a gente tem Apocalipse 21, tem vários trechos em Apocalipse que eles citam a respeito do livro, mas eu peguei só esses trechinhos para ilustrar aqui a explicação. Apocalipse 21, versículo 27, diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 20, 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. E Salmo 69 é um salmo de clamor e também é citado sobre esse livro. Salmo 69, versículo 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Então, o que a gente percebe aqui? Deus ele estava fazendo na terra o que já foi feito no céu. O livro da vida contém todos os separados para viver junto com o Senhor no seu reino. E é nesse livro que está o julgamento, o juízo, né, sobre as obras, que algumas pessoas distorcem e acham que
se eu fiz obras más, então eu vou para o inferno. Não, se você não andou na reta justiça, você não seguiu a palavra, os ensinamentos de Jesus, se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não foi batizado, não recebeu o Espírito Santo, que é o selo, você não está inscrito no livro da vida. Agora, se você crê em Jesus, mas às vezes você tropeça e você não pratica boas obras, mas você se esforça, o Senhor ele vai te julgar e ele vai te dar galardão segundo as suas obras presentes. Ou vai te provar no fogo e aquilo que for palha vai ser consumido. Então, não é pelas obras que nós somos salvos, é pela fé, pela confiança de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, e que seu sacrifício é suficiente aos olhos do Pai. O Pai aceitou o sacrifício dele como único e perfeito, ele ressuscitou dos mortos, ele é o primogênito dos mortos, ele está vivo, ele não está pregado no madeiro. Isso, né, se você crê nisso, e se você vive, né, a partir disso, você vive uma vida pelo Espírito, guiada pelo Espírito Santo, que imprime a lei no teu coração e busca conhecimento, busca a revelação da palavra, se esforça para andar em retidão, se esforça para ser parecido com Jesus. O Senhor, ele estará derramando sobre a tua vida o perdão e a misericórdia, e não há condenação de morte que no Apocalipse, né, João ele descreve, segundo o que é dito para ele, como a segunda morte. Né? Você vai sofrer a primeira morte, que é a morte física, mas a segunda morte, que é a morte espiritual, você não vai sofrer, você vai viver para a eternidade. E o juízo vai vir sobre você a respeito das suas obras, de acordo com a palavra do Senhor. Então, o Senhor, ele só, né, a gente vê aqui toda a conexão que existe entre o que Deus ele já estabeleceu no céu. Por que a gente ora? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Porque você está trazendo para a tua vida tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Tudo aquilo que Deus estabeleceu no reino dele e que ele entrega para nós através, né, de Jesus Cristo, a nossa fé em Jesus. Ele faz de alguma maneira isso ser materializado. Naquele tempo, né, que o povo estava saindo do êxodo, ele estava formando o seu povo. Então, se ele estava formando o seu povo, ele estava disciplinando ele. Tanto que Paulo, nas cartas, se não me engano, na carta de Gálatas, diz que a lei ela era como um pedagogo, que significa o aio, né, em algumas traduções. Ela era um pedagogo mesmo, era um tutor que conduzia o povo para o caminho reto. Por isso que a lei em si, ela não traz salvação, porque o homem sozinho não consegue se livrar do pecado, porque ele tende para o mal. Mas através de Jesus cobre a nossa vida, Jesus ele expia o nosso pecado e a gente recebe o Espírito Santo para começar a discernir as coisas, e a própria palavra de Deus ela foi dada para gerar vida em nós. Então, não basta apenas você conhecer tudo isso que eu estou falando, se você não aplica isso na sua vida de alguma forma, se você não traz isso para a sua vida, para que ela gere vida, né? Para que ela gere alguma transformação no teu caráter, na tua maneira de pensar, nas suas ideias, nos seus planos, nos seus sonhos, na sua conduta, no que você fala. A palavra ela tem que nos transformar para que a gente seja a imagem e semelhança de Deus. E aí vamos voltar aqui para o nosso estudo então, né? Não que a gente tenha saído, mas é que eu fui para uma outra coisa. Alguém estava precisando dessa explicação, provavelmente. Números 1:18, então, a gente vê o Senhor fazendo o que ele faz com todos os santos, né? Todos aqueles que creem em Jesus, que ele escreve no livro da vida, e todos aqueles que tinham aliança com o Senhor e que não se corromperam, ele faz isso de forma mais material ali para mostrar como ele age. E lá diz assim: tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. E aí o Senhor, ele estabelece que os levitas não deveriam ser contados. Versículo 47 de Números 1 diz assim: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Aí eu vou pular por 52.
Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Então, aqueles homens, eles iam servir o Senhor. Então, entenda a disposição, né? As funções que Deus já estava delegando ali, o rei, o Altíssimo, ele estava delegando ali para o seu povo. Todas as tribos iriam servi-lo como um exército, mas uma tribo, a tribo dos levitas, ela serviria ao Senhor no seu templo, na sua casa, no seu palácio, vamos colocar assim. Dentro do seu palácio ali, ministrando, intermediando ali o contato entre todos os homens e mulheres das tribos com Deus, e trazendo as ofertas, os holocaustos, santificando tudo para que pudesse ser apresentável ao Senhor, apresentando as súplicas, as orações. O sumo sacerdote abençoaria o povo, como a gente já viu, e ali então esses seriam separados para servir dentro do palácio do rei e fazer aquele serviço mais real, né, de realeza ali. Por isso que lá em Apocalipse diz que o Senhor nos chama para sermos sacerdócio real. Nós viveremos cumprindo esse papel no reino de Deus. Versículo 2, a instrução que Deus dá para Moisés e Arão é que os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, a sua bandeira, segundo as insígnias de cada casa, da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Essas insígnias, né, não tem registrado nas escrituras aqui, na Torá, nem em nenhum trecho, né, do livro dos profetas, dos Salmos ou do Novo Testamento, mas tem na literatura judaica, no Talmud, que é a lei oral deles, o Midrash, que é a explicação, né, da lei oral. Ali eles descrevem um pouco sobre cada símbolo, o que cada símbolo representa. Eu não quis detalhar tanto, porque senão ia estender demais, então eu trouxe as coisas mais assim importantes para a gente, né? Mas ali eles explicam, eu até trouxe as frases que os rabinos dizem que estavam nas bandeiras, mas eu não quis trazer todos os símbolos e tudo mais. Mas aqui o importante é que vocês percebam que o Senhor, ele levantou uma tribo específica para liderar cada arraial, e só que dentro desse arraial, cada tribo tinha o seu príncipe. Então, perceba que existe uma hierarquia aqui, né? Como a gente tinha estudado na aula passada, Deus ele estabelece ordem no seu reino e ele espera que se viva debaixo dessa ordem. E dentro do corpo de Cristo existem ministros, né? Que possuem autoridade um pouco maior do que outros. Isso não significa que eles tenham mais honra ou sejam mais importantes, porque aos olhos do Senhor todos são iguais. Mas ele estabelece essa hierarquia para ensinar a gente submissão, né? E também para que haja ordem sobre tudo. Depois a gente vai ver 1 Coríntios 12 no finzinho e vocês vão entender melhor tudo isso. Mas já fica com esse entendimento que Deus, como um rei, ele estabelece ordem, né? Tudo tem uma cadeia, né? Como é que eu posso dizer? Não é uma cadeia, na verdade, mas existe uma escala, né? Uma hierarquia mesmo estabelecida, existe uma ordem e ele espera que a gente obedeça a tudo isso. E aí a gente vai começar com a primeira tribo, que é a tribo o arraial, na verdade, né? O primeiro arraial, que é o arraial de Judá. Vamos ver aqui qual que eu vou mostrar primeiro. Eu vou mostrar esse aqui primeiro. Vocês conseguem ver? Tá dando para ver tudo? Aí, se não tiver bom para ver, vocês me avisem. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, que eu tô falando pra caramba. Vai dar. Tá dando para ver direitinho aí? Ó, aqui os nomes estão em hebraico, me perdoem, mas
era a planilha que eu achei, estava assim, mais fácil da gente. Eu peguei na internet, eu não fiz, não ia dar tempo de fazer, então eu cacei algumas imagens no Google, imprimi com a imagem invertida para vocês conseguirem ler daí. Mas aqui, ó, Yehudá é Judá, Issachar é, na verdade, Issacar, né, na tradução, Zebulun é Zebulon. Então, Judá era a tribo que ia liderar esse arraial e essas duas outras tribos estariam junto com eles. Na frente de Judá, da tribo de Judá, estariam os levitas da família de Arão, que é a mesma família de Moisés, porque Moisés e Arão são irmãos, né? Então, na frente do arraial de Judá, na porta do tabernáculo, deixa eu pegar o outro aqui, para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou dizendo. Aqui, ó, tribo de Judá, arraial de Judá. Esse aqui é o véu que separa a entrada do tabernáculo que dá no átrio, e aqui é o tabernáculo, né? E aqui tem outro véu que entra no lugar santo e o véu que separa o santo dos santos do lugar santo. Então, essa porta aqui, que a gente viu, né? Que Jesus é a porta do aprisco. As pessoas elas devem entrar pela porta, né? Para entrar no reino de Deus através de Jesus. E a gente espera que elas não permaneçam no átrio, né? Muita gente permanece aqui, mas a ideia do Senhor é que você rompa e amadureça para você chegar na presença dele no Santo dos Santos e ter intimidade. E muita gente só se sacrifica, né? Sacrifica e mata a carne no batismo, mas fica aqui. E a gente vai ver um pouquinho mais detalhado esses utensílios todos, esses objetos todos, o significado deles depois. Mas então, na frente aqui da porta, tá Moisés, Arão e sua família, que era a família dos sacerdotes, né? Os outros levitas, eles não serviam dentro do templo como sacerdotes, eles serviam guardando o templo e serviam também carregando os utensílios. Cada família de levitas, eram 4 famílias que formavam a tribo dos levitas. Cada família estava em um lado, na frente do arraial de cada, né, grupo que Deus estabeleceu, e dessa forma eles santificavam o tabernáculo, porque se houvesse alguém em pecado aqui no arraial dos homens, né, porque esses homens levitas, eles tinham obrigação de estar sempre em santidade, sempre purificados para serviço do Senhor. Então, eles mantinham como guardas, né, eles se mantinham em volta, guardas da realeza, né, não como um exército, mas como guardas da realeza. Eles se mantinham guardando o tabernáculo, mas na verdade protegendo mais os homens do que o próprio Deus, né? Porque Deus não precisa ser protegido da sua santidade, mas nós precisamos ser protegidos da santidade dele, porque se nós estivermos em pecado, aquilo que está em nós se manifesta na presença de Deus, porque Deus ele é puro e ele é verdadeiro e tudo se manifesta. Aquilo que é impuro ou puro se manifesta, a natureza que está em nós se manifesta na presença dele. Por isso que nenhum homem consegue ver a face de Deus, porque o tamanho da glória da face dele é tão grande que nós, por estarmos num corpo corrompido, a gente não consegue entrar na presença dele sem manifestar a nossa natureza que é caída e que está condenada à morte. Então, por isso que Jesus, além de nos limpar com o seu sangue, ele nos reveste com a sua luz, né? E dessa forma nós podemos, no Espírito, entrar na presença do Senhor, porque o nosso Espírito é vivificado. Então, entenderam, né? Judá está bem aqui na porta e este lugar aqui, onde estão estas 3 tribos, ele se encontra a leste, ao oriente. E tem uma coisa aqui que pouca gente percebe, mas o oriente é onde o sol nasce. Malaquias, vamos ler lá Malaquias, versículo... Esqueci aqui, peraí, deixa eu ver onde eu anotei. Eu anotei em algum lugar. O capítulo que eu queria ler, cadê? Ah, tá aqui. Malaquias 4:2. Deixa eu pegar aqui.
Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebaria. Então, lembrem-se que Judá tinha uma promessa, né? Tinha uma bênção de Moisés, que era qual? Que ele teria, que ele era um leão, né? Jacó e Moisés falaram de Judá. Não lembro se foi Jacó ou Moisés. E agora? Acho que foi Judá. Não, Judá. Acho que foi Moisés, na verdade. Enfim, eu não sei se eu tenho anotado aqui rápido. Peraí, deixa eu ver. Tem meu caderno aqui com as anotações da última aula de Deuteronômio, tá aqui, peraí. Vamos ver quem foi que chamou. Judá é filhote de leão, Jacó chamou. E Moisés chamou Judá. Deixa eu ver. Não, Moisés não falou, foi Jacó que falou que ele era leão. É da tribo de Judá que Jesus nasce, né? O primeiro juiz, ele veio de Judá. Quem mais tem? O trono de Davi era na tribo de Judá, né? E Jesus, né, tem várias profecias que o Messias reinaria com cetro de justiça. O Oriente também aponta para a localização onde estava o Éden, que é o jardim, né? Em hebraico, o Éden é chamado de Gan Eden. Gan, na tradução literal, é proteção. Éden é satisfação. Então era um local que o Senhor, ele protege, ele guarda, e era onde o Senhor, ele se manifestava na terra, né? Era o ponto de ligação entre o espiritual e o material. E o Oriente, no hebraico, eu não sei se eu vou saber falar direito, né? Mas é Kden. E ele significa Oriente, antiguidade ou adiante, frente. Então, Judá estava conduzindo, ele estava como um condutor, né? O arraial de Judá, ele era um condutor, porque ele era o primeiro da filinha quando eles levantavam o acampamento para fazer as jornadas. Ele era o primeiro ali que conduzia o povo e levava o povo para a terra prometida, porque eles estavam peregrinando, né, para ir até a terra prometida. E aqui você vê, na verdade, Deus já apontando porque ele ia fazer, né? Porque Jesus é quem conduz a gente para onde? Para a presença do Pai e para a vida eterna, que é o nosso Gan Eden, né? A presença dele. A gente não vai viver num paraíso como as pessoas acham, né? Que vai ter um lugar separado no céu e todos os homens que morrerem na terra e foram bonzinhos vão morar no paraíso. Não é isso, né? Isso é uma distorção da Escritura. A promessa do Senhor é que o reino dele será estabelecido na terra. Aquele ponto de conexão ali que era o Éden, ele vai ser restaurado, né? Só que agora, ao invés dele só descer ao cair da tarde e ficar na presença dos homens só nesse período, ele vai estar o tempo todo, de eternidade em eternidade, habitando com o seu povo. Deixa eu ver se falta alguma coisa a respeito disso. A bandeira. Ela dizia o seguinte: levanta, ó Deus, para que teus inimigos sejam dispersados e os que te odeiam fujam de ti. Então, isso estava escrito na bandeira. Vou ler de novo devagarinho. Levanta, ó Deus, para que teus inimigos sejam dispersados e os que te odeiam fujam de ti. Então, segundo a tradição judaica, isso estava escrito no estandarte do arraial de Judá, e dessa forma, né, como eles eram os primeiros conduzindo o povo, eles colocam o Senhor dos Exércitos na frente, protegendo, né, se levantando contra os inimigos para proteger o povo que estava sendo conduzido para a Terra Prometida. Junto com Judá, temos Issacar e Zebulon,
Quem estudou comigo, livro de Deuteronômio, se você não estudou, tem aqui no IGTV e tem também no YouTube. Mas no último capítulo a gente fez umas 3 partes de estudo e ali eu mostrei, né, a comparação entre as bênçãos de Jacó e de Moisés, tudo aquilo que apontava de forma profética, porque as bênçãos são profecias, né? E Issacar, ele tinha como característica, né, se sacrificar em prol do estudo da Torá. Eles se dedicavam ao estudo da Torá e foi através de Issacar que o povo tinha discernimento sobre os tempos. Lá em 1 Crônicas 12:32, isso é importante porque eles tinham as solenidades em épocas exatas que Deus determinou para eles cumprirem, né? Esses homens, por estudarem muito, Deus deu a sabedoria a respeito do tempo, a respeito dos meses, né? Saber estudar sobre as estações, a lua e tudo mais, que interferem, né? Lá em Gênesis 1, a gente vê que Deus estabeleceu os luminares para apontar estações, tempos e tudo mais. Marés e tal. Aí vamos lá em Crônicas. Deixa eu achar aqui, peraí. 1 Crônicas 12. A gente vai ver isso ali sendo descrito. 1 Crônicas, peraí. Primeira Crônicas 12, versículo 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Então, eles passavam para os seus irmãos, né, para as outras tribos, os tempos e quando eu tinha que fazer determinada solenidade, quando que era o ano do jubileu, quando que era o ano de deixar a terra descansando, aquelas leis todas que a gente já estudou em Deuteronômio. E Zebulon financiava os estudos de Issacar. Quem estudou aí comigo deve estar refrescando a memória. Se você não está refrescando a memória, depois pega esses estudos aí para ver, porque são super importantes para vocês entenderem as profecias, porque tem muita profecia que ainda vai se cumprir. Ou quando você está lendo a Bíblia, você entender a respeito do que está falando com mais profundidade, né? E Zebulon era quem financiava os estudos de Issacar e saía, né, nas navegações, eles faziam os comércios marítimos e eles tinham contato com os estrangeiros. Então, eles levavam o produto que era produzido nas suas terras, na terra prometida, né, era uma bênção que Deus estabeleceu, e isso fazia com que os homens vissem, né, o fruto fértil. Lembra quando eles foram para a terra de Canaã, que eles voltaram, né, com o cacho de uva, com os figos e tudo mais, e as frutas eram muito saborosas, porque Deus, ele abençoou aquela terra, porque aquela terra era do povo dele, né, e ele fez o povo que não era dele trabalhar para os dele chegarem lá sem precisar preparar a terra, eles já iam chegar colhendo. E eles mantiveram só, né, o cuidado com a terra e o cuidado com a produção, e essas mercadorias eram levadas, isso despertava o interesse dos estrangeiros em saber que terra é essa, que nação é essa, e eles iam visitar a terra de Israel e na verdade se deparavam com o Deus Altíssimo, né? Porque Deus se manifestava em todo o ambiente em que o povo era santificado para ele. Então isso fazia com que muitos fossem para o templo levar ofertas ao Senhor. Então, sacando o lance, Deus colocou na linha de frente os que estudam a Torá, os que financiam a Torá e levam, né, ao conhecimento dos estrangeiros a respeito, ou seja, estão abrindo caminho, né, os que discernem o tempo, que abrem o caminho para que se façam as solenidades e todas as mitzvot, né, os mandamentos, os comandos que Deus estabeleceu, e ainda colocou que da onde viria o leão, né, o leão da tribo de Judá, que governaria com cetro de justiça para conduzir o povo para o caminho aonde levaria eles para a terra prometida.
Essas são as revelações que você deve buscar na palavra. A revelação não é sobre com quem você vai casar, quanto dinheiro você vai ganhar, quando que você vai sair da casa dos seus pais, qual que é o teu chamado. Essas revelações, o chamado ele é importante, né? Mas o chamado ele tá na palavra, mas as revelações que o Senhor espera que você busque são essas profundas, do agir dele, da sabedoria dele, da soberania dele, da perfeição na obra dele e de todo apontando para o que ele faz, né? E como ele é, o caráter dele, como ele é organizado, como ele prepara o povo dele. O povo não simplesmente não saiu do Egito e vamos lá seguir aquele Deus. Eles tinham ordem, eles tinham leis, eles tinham regras, eles tinham estandarte, e isso gerava temor, inclusive, sobre os povos que estavam ao redor. Agora a gente vai para o próximo. O próximo que a gente vai ver vai ser aqui no sul do tabernáculo. No sul, ao sul do tabernáculo, que é o oeste, né? Ao sul do tabernáculo está o estandarte de Ruben. Ruben era o primogênito. E na bandeira de Ruben estava, no estandarte, né, do arraial de Ruben estava escrito: Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. O primeiro verso do Shema Israel, que é o primeiro versículo, não, o versículo 5 de Deuteronômio 6, versículo 5 ou 4, não lembro agora. Mas é a principal oração, né, que traz a identidade do povo judeu e que foi o principal mandamento que o rapaz perguntou para Jesus, né, dentro da sinagoga ou do templo, não lembro agora exatamente a localização onde Jesus estava, mas ele perguntou qual que é o principal mandamento para Jesus e ele declarou o Shema Israel: amarás o Senhor teu Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um, Errad, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, né, que significa coração, com toda a sua alma e com tudo que você possui, com todas as suas posses, o teu poder. Simeão estava ali junto e Gade. Gade foi a tribo que se uniu a Ruben junto com Manassés, né, que eles quiseram ficar na Transjordânia. A gente estudou isso também no livro de Deuteronômio. E eles deixaram as suas famílias ali na Transjordânia e atravessaram o Rio Jordão, né? Os soldados só atravessaram o Rio Jordão e foram na frente, ajudando os seus irmãos a tomarem posse da terra prometida. Só depois que eles tomaram posse dos territórios e que foi liberado, eles voltaram para suas casas. Simeão é aquele que não recebeu bênção porque ele era violento, né? A bênção dele foi junto com a bênção de Levi, mas tanto ele como Levi não foram tão abençoados por Jacó porque eles foram muito violentos naquele lance que aconteceu em Siquém, quando a irmã deles foi violentada e eles, né, tinham feito um acordo com o povo daquela região, só que falaram para eles se circuncidarem, né? E aí, quando eles estavam se recuperando da circuncisão, eles foram lá e atacaram com violência e mataram todos os homens, porque quiseram vingar sua irmã. E Jacó não gostou muito desse coração violento e vingativo que ele tinha. Mas eles compõem aqui o segundo grupo, que está ao sul. Depois desses dois grupos, a tribo de Levi, que era a que ficava reunida aqui, ela ia no meio. Então, duas tribos, né, dois arraiais, aliás, 6 tribos caminhavam na frente. A tribo de Levi caminhava no meio, com todos os utensílios, levantando o acampamento, levantavam tudo que estava no tabernáculo. Daqui a pouco a gente vai ver com detalhes sobre as outras famílias, né, o que elas carregavam. E depois ia a tribo de Efraim, que era o terceiro grupo, que ia atrás dos levitas, o estandarte de Efraim, e nesse estandarte estava escrito: a nuvem de Deus parava sobre os israelitas quando eles viajavam, li errado. A nuvem de Deus passava sobre os israelitas quando eles viajavam durante o dia. E Efraim atuava como uma retaguarda no tabernáculo, né?
Lembrem-se, no nosso estudo de Deuteronômio, que existe uma profecia sobre Efraim e Manassés, que o chamado de Efraim, né, alcançaria os gentios. Jesus cumpriu esse chamado, os apóstolos cumpriram esse chamado, porque eles foram, né, resgatar tanto os judeus dispersos, como eles foram trazer os gentios para dentro do reino de Deus, né, anunciando as boas novas. Então, o Efraim está meio que representando os gentios aqui, que chegam depois como concidadãos e estão mais próximos do Santo dos Santos, né? Porque o Santo dos Santos está aqui, assim, aqui no tabernáculo. Cadê o nosso outro mapinha mais ampliado? Aqui, ó, é o Santo dos Santos. Aqui está Efraim, Manassés e Benjamim. Manassés era irmão de Efraim. Sobre Manassés e Efraim estava a bênção da primogenitura, que Jacó transferiu para os filhos de José. Né? A bênção que era de Rúben, Jacó transferiu para os filhos de José. E eles estavam juntos ali. E a bênção que eles receberam de Jacó era a bênção que José recebeu, que foi derramada sobre eles. Elas englobam o mundo inteiro, que é Jesus ser a luz dos gentios e tudo mais. O chamado dos patriarcas, né? Aquela promessa de que Abraão seria pai de nações, ela caiu sobre Efraim e Manassés. Se você ler lá em Gênesis 49, você vai ver Jacó abençoando, Gênesis 49 ou 48. No finzinho de Gênesis, tá lá Jacó abençoando Efraim e Manassés e derramando sobre eles a bênção que estava sobre o seu pai, sobre o seu avô, sobre ele, sobre os seus netos, certo? E outra coisa, Benjamim, né, agora falando de Benjamim, foi a tribo que Deus escolheu para que a casa do Senhor fosse estabelecida. O seu tabernáculo ficaria lá. Jerusalém fica na tribo de Benjamim. E Benjamim está justamente próximo do Santo dos Santos aqui também. Então as coisas não foram, né, colocadas de maneira leviana. O Senhor sabia o que estava fazendo quando estabeleceu dessa forma. E por último aqui, né, então no Oriente está Judá com Issacar e Zebulon. Palavra, né, Torá sendo estudada. Voltei? Acho que caiu aqui minha internet. Voltei aí? Alguém pode me falar se eu voltei, por favor? Vou esperar um pouquinho vocês me falarem se eu voltei. Só põe um joinha, alguma coisa aí, só para eu saber que eu tô aqui e vocês estão me ouvindo. Voltei, beleza. Obrigada, Elô. Então, vamos recapitular o que eu estava falando, né? No Oriente, conduzindo para a Terra Prometida, né? A mesma direção onde estava o Gan Eden, que era o leste, onde Deus plantou o jardim. Lá em Gênesis diz isso, não estou inventando, não estou tirando da minha cabeça. Estava Issacar, que estudava a Torá e discernia os tempos, os sinais para o povo seguir. Zebulon, que comercializava e levava através do seu comércio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não, perdão. Levava o nome do Senhor, né? Porque isso despertava curiosidade para irem visitar Israel. E Judá, que é a tribo que foi chamada de filhote de leão, que é a tribo que carrega a dinastia, né, de Davi, é a tribo que veio de onde descendeu o Messias. Então esses estão conduzindo o povo para a Terra Prometida. Lá agora aqui na retaguarda, no ocidente, você tem Efraim, o estandarte de Efraim, que tem o chamado, né, que alcança os gentios, perto do Santo dos Santos. O caminho para nós foi muito mais fácil, né? Percebam isso. A gente só precisa crer em Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, a gente é enxertado numa videira, numa oliveira, né? Num povo, enquanto que esses todos aqui precisavam seguir 613 mitzvot e se purificar e andar em santidade. Não que a gente não precisa se purificar, andar em santidade, mas
Deus ele tornou mais plena a obra dele através de Jesus e alcançou a gente com a sua luz. Manassés tem a mesma promessa de Efraim, porque é a promessa a respeito das bênçãos que veio sobre Abraão, Isaac e Jacó, que alcançam todo mundo, né? Porque ele seria pai de multidões, pai de nações pela fé, né? O Abraão é o pai da fé, como a gente depois vai ver no livro de Hebreus, então essa informação é importante. E Benjamim, que é a tribo onde o Senhor escolheu colocar o seu templo, fixar a sua casa ali, né, que é a choupana no meio da videira, que a gente viu na semana passada. Ele escolheu Benjamim está próximo do Santo dos Santos. Então, disposição aqui bem colocada. Ao norte agora, a gente viu ao sul, ao norte a última tribo, o último estandarte é o estandarte de Dan, que tem Asser e Naftali. Asser é a tribo que fornecia o azeite, era da onde extraíam o azeite que supria toda a terra de Israel e o serviço na casa do Senhor. Isso é importante por quê? Porque ao norte aqui nós temos, deixa eu ver se aqui dá para ver, não, aqui não dá para ver tanto, e aqui também não, nesse aqui, deixa eu ver se dá. Dá, até que dá para ver. Tá vendo esse objeto aqui? Esse objeto aqui ele representa a menorá. A menorá ela ficou localizada ao sul. Depois, quando você lê Êxodo, o último capítulo que eu li agora, o 40, você vai ver que os utensílios eles têm posição certa para ficar. E ao sul está a menorá, aonde vai o azeite, que fica lá, né? O candelabro do meio, a haste do meio, ela não se apagava, mas tinha que trocar o azeite das outras 6 hastes todo dia. E o sacerdote fazia isso e o óleo não cessava. Curiosamente, a tribo de Asser, que era da onde fornecia o azeite, está justamente na posição onde a menorá está no tabernáculo. Também lá está a tribo de Naftali, que é veloz para cumprir as ordens de Deus e levar as notícias. A gente viu isso também quando estudou Deuteronômio. E a tribo de Dan, que foi comparada a uma serpente por Jacó e a um leão por Moisés. E os homens de Dan, eles agiam como uma cobra quando eles atacavam o inimigo, porque eles estavam na retaguarda, eles atacavam o inimigo pela retaguarda e eles também eram responsáveis por ir resgatando os utensílios e os objetos que as outras tribos iam perdendo no meio do caminho. Então, eles ficavam por último, né, protegendo a retaguarda ali como exército e protegendo os objetos. A frase, né, do estandarte: quando a arca repousava, Moisés proclamava: volta a Deus e repousa entre os milhares e milhares de Israel. Então, tudo tem significado aqui. Vocês podem ler, né, a respeito de tudo que eu estou falando das posições em Números 2. Eu vou separar só alguns versículos para ilustrar, enquanto eu estou segurando aqui para vocês irem acompanhando. Mas diz lá no versículo 2: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Então, todas as cabaninhas, as tendas, elas estavam viradas de frente. A gente acabou de ler que a nuvem, ela ficava sobre o tabernáculo e ela ficava como fogo à noite. Isso significa que todos os olhos viam a glória do Senhor se manifestando. Não tinha um que não visse a glória do Senhor se manifestando. Então, os erros deles, aqui você percebe que eram por pura rebeldia, por coração duro, porque eram tendenciosos à malignidade, à maldade, à idolatria, né? Porque eles estavam vendo o Senhor se manifestar, embora eles não tivessem o contato face a face que Moisés tinha. Lá no versículo 9, eu vou ler só um trechinho. Arraial de Judá, no finzinho, estes marcharão primeiro. Aí tem a descrição dos nomes, as tribos que estão junto com ele.
Depois eu vou ler 16. O arraial de Ruben marcharão em segundo lugar. Versículo 17. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo o seu estandarte. Depois vem o arraial de Efraim, no versículo 24, marcharão em terceiro lugar. E versículo 31, arraial de Dan, marcharão no último lugar. Aí vem o número de ofício dos levitas, e a gente vai ver rapidinho para não atrasar muito. O estandarte dos levitas, né, não existia, porque eles não eram nomeados como exército, lembrem-se disso, eles estavam servindo ao Senhor. E aqui eu imprimi uma ilustração para vocês entenderem o que cada um levava, né, cada família levava. Então, lá ao oeste, junto com a tribo de Judá e tudo mais, estava no arraial, né, acampados, a família de Arão, junto com Moisés, e o sacerdote, o filho do Arão, o Eleazar. Lá em Números 4, a gente vai ver que ele foi ordenado para levar o azeite da menorá, o incensário, a oferta contínua dos manjares e o óleo da unção. Por que isso? Porque os coatitas, que ficavam aqui no sul, iam levar todos os utensílios que estavam dentro do tabernáculo, a menorá, a menorá, o altar do testemunho, a mesa dos pães, eles iam carregar aquilo. Lembrem-se que Deus ordenou que fizessem varas, né, para carregar, para eles não tocarem naquilo, então eles carregavam pelas varas. Só que os coatitas, os filhos de Coate, eles não entravam no tabernáculo para pegar os utensílios e tudo mais. Deus ordenou que fossem cobertos com panos de determinadas cores, depois a gente vai ver com detalhes isso, todos os móveis, os utensílios, tudo, para que nenhum dos levitas morressem, né? Porque tudo era santificado, tudo era separado, tudo era muito puro. Então, nenhum deles podia pegar contaminado com os seus pecados, suas transgressões e tudo mais. Então, o Senhor, para proteger os levitas, ele ordena que os sacerdotes preparem tudo. Então, eles enrolavam, cobriam, porque daí os olhos deles não iam ver o que era santo, e eles carregavam. Então, a família de Coate carregava esses utensílios. A família de... Vou começar aqui, né? Vamos fazer assim. A família de, eu acho que é Gerson, ela era responsável pelas cortinas do tabernáculo, pelas cobertas que iam sobre o tabernáculo, essas cobertas aqui da tenda, pelo véu, que era a cortina, na verdade, né? Pelas cordas, pela tenda, por tudo, pelos reposteiros, por tudo que era cobertura, eles que carregavam. E a família de Merari carregava as tábuas, carregava as bases, as tábuas do tabernáculo, as colunas, as estacas, as cordas, tudo que dizia respeito à estrutura do tabernáculo. Então, uma família ficou responsável pelas coisas que eram mais santificadas, né? O óleo, o incenso, as ofertas contínuas de manjares, os pães, no caso, eles carregavam tudo aquilo que era puríssimo, né, para não ser contaminado. Essa família ficou responsável pelos objetos, o altar, a bacia de bronze, os utensílios de dentro do tabernáculo. Esta família pela cobertura e esta pela estrutura, tudo organizado, não havia bagunça, né? E eles, quando a nuvem se levantava, a gente viu que eles começavam a preparar tudo. E essa organização dos levitas, né, esse trabalho deles em unidade, né, cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer, fazia com que eles pudessem seguir em frente com a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor ela era feita aqui, né?
Ela não era feita no arraial em si, ela era feita nesse ambiente aqui do tabernáculo. Então, todo o santuário do Senhor, ele era cuidado com zelo, cada um cumprindo o seu papel, sem transgredir aquele limite que Deus estabeleceu. E isso representa o quê? A nossa vida, né? Porque se ele fez de nós agora o santuário, como a gente viu, a habitação do seu Espírito, o templo do Espírito Santo, a gente deve ter esse cuidado, né? Em ter ordem, em ter organização, em ter disciplina, em ter cuidado com o físico, com o espírito, com a alma. Tudo isso é importante para o Senhor. O Senhor, ele zela por tudo isso. Vamos ler lá 1 Coríntios 12. Depois, né, peguem o Números 4, capítulo 4, leiam com calma e vocês vão ver lá toda a descrição para as famílias, tá bom? Eu não vou ler agora porque senão vai ficar muito cansativa a leitura aqui, porque eu já trouxe muita informação para vocês. Então, como um complemento, para vocês aprofundarem mais, com certeza o Senhor vai revelar mais coisas para vocês enquanto vocês estão lá querendo buscar mais, né? Façam isso de ler. Eu vou ler só 1 Coríntios porque isso é importante trazer para vocês entenderem com mais profundidade essa passagem, inclusive. Eu vou ler o capítulo 12 a partir do versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quem estava aqui desde o princípio, acho que enquanto eu falava, conseguiu enxergar, né? Que Deus, ele, através desses estandartes, deste arraial, dessas ordenanças para cada tribo, do cuidado, né, de características de cada tribo, as obrigações dos levitas, né, cada um com a sua função. Parece, né, que as funções da família de Arão eram tão importantes, mas as dos outros são tanto quanto. Por quê? Porque sem eles carregarem
a cobertura ou a estrutura, os utensílios, como que os filhos de Arão, os sacerdotes, e o Arão como sumo sacerdote ia conseguir cumprir com total integridade aquilo que Deus ele estabeleceu para eles cumprirem dentro do tabernáculo, servirem ali. O corpo de Cristo ele é formado por muitos membros, e se você perceber, o serviço, o ministério, ele não é 5, não são 5 só. Não cai nessa de achar que os 5 ministérios é o que está em Efésios só. Aqui tem muito mais serviço para você buscar do Senhor a direção para saber qual é o seu ministério no corpo de Cristo para edificar a igreja e para fortalecer, né, a igreja, porque os dons que o Senhor derrama e o serviço que nós fazemos diante do Senhor, ele é para a edificação dos outros, não é para nossa honra, não é para nossa própria honra, não é para acharem, nossa, aquele lá orou tanto, né, e virou profeta, ai, aquela lá ficava ajoelhada 5 horas por dia, Deus abençoou ela com o dom da visão. Deus, ele diz aqui que, cadê aquele versículo? Ai, não me foge agora não. 18. Deus dispôs os membros, ou seja, os serviços, os ministérios, os dons que são para servir, são um ministério, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Quem derrama o dom e quem escolhe a função não somos nós, é Deus. Não somos nós, não são pessoas, é Deus. E o Senhor, ele traz sobre nós, a gente flui naquilo que ele derramou sobre nós, se a gente fizer, né? Se a gente obedecer. E ele pode até usar pessoas para confirmar aquilo que ele já nos entregou. Então, busque do Senhor qual que é a sua função como membro, porque o tabernáculo ele precisa se mover, né? Ele precisa caminhar para chegar na terra prometida. A gente está preparando o caminho para o reino do Senhor ser estabelecido eternamente. Para Jesus poder voltar como rei, ele precisa estar com a sua casa pronta. E nós somos a habitação do Senhor, nós precisamos buscar andar como esse povo andava, em organização, em retidão, em santidade, cada um cumprindo aquilo que foi chamado, né, o seu propósito ao qual Deus designou e Deus aprove a Deus colocar sobre a sua vida. Então não fuja do seu chamado, busca o seu ministério se você não tem e viva ele de forma irrepreensível e de forma reta, porque você é um membro importante, por mais que você se considere pequeno, pequena e não alcanço muita gente, não importa. O que importa é que você faça aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Porque se você fizer, o corpo vai estar em funcionamento, em bom funcionamento, e o Senhor vai ser glorificado dessa forma. É assim que a gente adora o Senhor e glorifica o nome dele aqui na terra. Certo? Alguém tem dúvida? Eu acho que eu estendi um pouquinho hoje, né? Nem sei quanto tempo eu tô aqui. Eu avancei um pouquinho, mas tudo bem, foi uma bênção. Creio que trouxe bastante informação legal, né? E vocês têm dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta? Se quiser, mandar aqui na caixinha de pergunta. Mas nós encerramos e vamos orar pelas nossas vidas, orar para que o Senhor desperte o nosso coração para a gente criar vergonha na cara e fazer o que Ele chamou a gente para fazer, né? O que Ele tem nos chamado há tanto tempo. E alguém quer pedir alguma oração? Agora que vamos orar, alguém quer colocar aqui na caixinha de perguntas, eu não cito o nome na hora da oração, vocês já sabem disso, né? A não ser que vocês coloquem aqui nos comentários, aí eu acabo citando, mas se tiver na caixinha de perguntas eu não cito. E a gente encerra então. Aqui vocês estão falando que não tem dúvida, né? Alguém quer pedir alguma oração? Amém. Jesus te abençoe também. Vou dar uns minutinhos para alguém digitar, se alguém quiser falar alguma coisa.
Não tem mais caixinha de pergunta? Olha que estranho, aqui pra mim aparece. Deve ser a atualização do seu lá, que tá sem. Pedido de oração, alguém quer? Ou não? Esse aqui é uma aula bem legal para dar para quem, né, tá buscando. Ah, eu quero saber meu chamado, não tenho chamado, não tenho ministério, acho que eu vou só esquentar banco mesmo. Essa aula aqui é legal para isso, né? Vocês podem compartilhar com os amigos e irmãos aí para dar uma chacoalhada. Bom, eu vou orando aqui, então vou fazer que nem eu sempre faço, fico de olho aberto vendo se alguém escreveu, porque às vezes a internet dá um delay, né? Então eu vou orando aqui de olhos abertos, mas vocês fechem aí para receber. Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigada por todo esse ensino, Pai. Obrigada pela revelação que vem do Teu Espírito, por toda essa compreensão que o Senhor trouxe para nós a respeito da disposição do Teu povo ali no tabernáculo, te servindo como soldados, te servindo como ministros reais dentro do Teu palácio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mostra como o Senhor vive em harmonia no teu reino, como o teu reino realmente tem justiça, tem paz, tem alegria. E nós buscamos tanto isso, Senhor, e às vezes nós não, por não experimentarmos isso de forma palpável, nós acabamos subestimando, Senhor, a tua promessa nas nossas vidas, a gente acaba subestimando a eternidade contigo, a gente acaba subestimando a tua fidelidade. E quando nós estudamos, a gente aprende, Senhor, tanta coisa que faz nós até sentirmos vergonha, Senhor, de alguma vez ter duvidado da tua promessa, ter duvidado que o Senhor é fiel ou que o Senhor supre as nossas necessidades, ou que o Senhor governa a nossa vida. Nos perdoa por isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e ajuda cada um de nós a viver o nosso chamado, o nosso ministério. Senhor, desperta e sopra no ouvido, sopra no coração de cada um que está ouvindo essa oração, o ministério que o Senhor tem na vida deles, Senhor, o propósito que o Senhor tem, o chamado, porque todos somos membros do corpo de Cristo. Nós vimos isso hoje, Senhor, que desde o princípio o Senhor estabeleceu assim. O Senhor estabeleceu hierarquia, o Senhor depositou um pouco mais de autoridade na vida de uns, um pouco menos na de outros, mas o Senhor determinou ministério para cada um e vai além de 5. Então, traz esse entendimento para cada um, Senhor, porque muita gente acha que ficar no banco e só te adorando, só levantando as mãos para ti é o suficiente, e dessa forma o teu corpo, Jesus, não está cumprindo o propósito ao qual foi designado. Então, desperta cada membro, Senhor, cura estes membros, cura suas emoções, cura o físico, cura, Senhor, os pensamentos, os sentimentos, com o teu poder, Jesus, o teu nome que tem poder. Eu peço a ti que o Senhor tire da mente de cada um todo ensino mentiroso, tudo que cauterizou as suas mentes e impede as pessoas de prosseguirem, Senhor, no conhecimento, de aprofundarem, de entenderem e de buscarem verdadeiramente a tua vontade. E eu peço a ti, Senhor, na vida da Lili, que ela pediu aqui para nós orarmos, Senhor, em relação ao inquilino, que ela está ainda esperando alguém ir lá alugar a casa. Senhor, prepara essa pessoa, que seja uma pessoa idônea, que seja uma pessoa que vai cuidar dessa casa como se fosse dela, que seja uma pessoa, Senhor, que vai somar, e que o inimigo não possa trazer nenhum tipo de confusão, nem de perturbação enquanto estiverem realizando as negociações, que tudo ocorra, Senhor, debaixo da tua mão, que os teus anjos estejam ao redor desta pessoa, Senhor, para que ela seja conduzida até essa casa, que ela veja com bons olhos essa casa, que ela se sinta, Senhor, presenteada
e que seja uma pessoa que leva a tua luz neste lugar, porque é uma serva tua, Senhor. Então, que essa pessoa cuide daquilo que o Senhor entregou nas mãos dela. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Abençoa a nossa semana, guarda a nossa mente, guarda nossa boca, para que dela só saia palavras de vida, que a gente não murmure, que a gente não reclame, Senhor, mas que em todo o tempo a gente esteja louvando o teu santo nome, engrandecendo a ti, reconhecendo a tua soberania, a tua santidade, a tua graça, a tua bondade, o teu favor, Senhor. Que os nossos olhos não estejam nos problemas, não estejam, Senhor, naquilo que nós estamos esperando, mas que os nossos olhos estejam fitos em ti, Jesus, e que a gente cumpra o nosso serviço, porque nós já habitamos no teu reino, nós já estamos no teu reino, então que a gente já viva, Senhor, de uma forma que agrade os teus olhos como rei, que o Senhor se agrade de cada sacerdote, sacerdotisa que está aqui, Senhor, de todo o serviço que eles estão fazendo em teu favor, levando o teu nome, proclamando as boas novas e restaurando, Senhor, os perdidos, trazendo vida e libertação para os cativos, trazendo vida para aqueles que ainda estão mortos no espírito. Eu apresento as nossas famílias diante do Senhor, porque há muitos, Senhor, que ainda não te conhecem verdadeiramente. Então, visita o coração deles, Senhor, e quebranta, traz, Senhor, sobre eles o desejo de te seguir também, de te servir, a alegria, Senhor, de permanecer no teu reino e servir a um rei tão justo e tão bom. Tu és o nosso sol da justiça, Senhor. Os nossos olhos estarão sempre voltados para o Oriente, esperando a nossa terra prometida, esperando a vida eterna, Senhor, esperando o teu reino estabelecido aqui na terra, para nós louvarmos a ti em unidade e glorificarmos o Senhor e exaltarmos a ti, que se alegrou do fruto do teu penoso trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por todo o dom que o Senhor derramou na minha vida, que todos sejam gratos também, Senhor, em receber e poder compartilhar aquilo que o Senhor entrega. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua longanimidade, Senhor, de não ter desistido de nós. E cuida de nós, Senhor, cuida dos nossos passos para que a gente decida, para que a gente viva, para que a gente caminhe, sempre com a tua palavra nos direcionando, porque é ela que aplana as nossas veredas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Jesus abençoe muito a vida de vocês, que vocês sejam muito abençoados. Compartilhem, porque é uma mensagem importantíssima, né? Eu espero que os desenhos tenham ajudado vocês a visualizarem melhor tudo que eu estava tentando passar e que o Senhor abençoe vocês. Semana que vem a gente se encontra e semana que vem a gente já começa a falar sobre os materiais que foram usados, que Deus ordenou que se entregasse como oferta. Então tem mais uma etapa aí de aprofundamento do nosso entendimento para a gente compartilhar. Boa noite, Elô, glória a Deus. Bom descanso para vocês, boa semana e a gente se vê na segunda que vem. Beijos.